Vamos aprender agora como é que é a navegação, né, a navegabilidade dentro da área de trabalho do ZBrush. Bom, nos outros programas 3D é comum a gente utilizar as teclas Q, W, E e R para poder fazer seleção, movimentação, rotação e escalonamento. No ZBrush é um pouquinho diferente. A gente pode até ver aqui em cima que ele tem o Move, o Scale e o Rotate. Só que essas opções aqui não é para navegação, e sim para alterar o objeto. Então, por enquanto, a gente não vai trabalhar com esse daqui. O que a gente realmente precisa são esses aqui do lado, tá? Todas essas opções aqui são da área de trabalho. Então, se eu precisar mover o meu a minha área de trabalho, eu clico aqui no botão Move e segurando nesta mesma área, ele vai mover o meu objeto, tá? Se eu precisar escalonar, né, chegar mais perto do objeto, eu também clico nele e vou indo para cima ou para baixo para poder chegar mais perto ou mais longe. E por último, o Rotate. Mas existem as teclas de atalho para isso daqui. Bom, para a gente rotacionar, é só clicar na área fora do nosso objeto que está sendo trabalhado. Ou seja, eu clico aqui, seguro e rotaciono. Para poder fazer o escalonamento, eu tenho que segurar a tecla Alt, aí eu vou clicar na minha área de trabalho e vou soltar o Alt. E aí eu posso ir para cima ou para baixo, sem soltar o mouse, claro, e ele vai escalonar. E para eu mover, é só segurar o botão Alt ou Option, né, no Mac, e na hora que eu clicar na minha área de trabalho, ele vai mover. Bom, a partir de agora eu vou parar de utilizar o mouse, porque o ZBrush é um programa sensitivo, né? Ele tem pressões aqui para a caneta. Então eu vou trocar aqui o mouse por uma caneta agora, estou utilizando uma tablet, né? Uma mesa digitalizadora. E funciona, claro, da mesma maneira. É só deixar configurado, né? Eu estou utilizando uma tablet da Wacom, ela configura muito bem. Então, se eu precisar rotacionar, eu vou encostar minha caneta na minha tablet e eu preciso encostar aonde não esteja no personagem, tá? Porque no momento que eu encosto no personagem, ele vai esculpir, ele vai alterar a nossa forma. Então eu clico do lado de fora. Se eu segurar o Alt e encostar a caneta na área de fora, ele vai mover. Ou se eu segurar o Alt, encostar a caneta e soltar o Alt, ele vai escalonar. Lembrando sempre que até o momento de decorar, né, e tornar prático essa navegação, pode ser utilizado esses menus aqui, tá? Bom, se eu precisar trazer o objeto centralizado ao meu documento, tem uma opção chamada Frame, ou a tecla de atalho F, ele até mostra, ele centraliza o nosso objeto, tá? Essas opções aqui, por enquanto eu vou passar por elas, não precisa por enquanto, tá? Eu tenho aqui a minha perspectiva. Essa perspectiva é o quê? O olho humano, pelo fato de ter uma visão distorcida, uma visão cônica, o computador não reconhece. O computador utiliza uma perspectiva cavaleira, né, que é a perspectiva igual, de 45 graus. Então, se eu quiser visualizar como esse daqui vai sair para um olho humano, eu ligo o botão perspectiva. Perceba que teve uma diferença aqui. Ele não está alterando o objeto, está apenas alterando o ponto de visualização. Tá? Por enquanto eu vou deixar sem a perspectiva ligada. E o que a gente antes chamava de grid, em qualquer outro programa 3D, aqui no ZBrush ele chama de floor. Então aparece ali, ó, tá? E na perspectiva a gente tem um floor. Bom, eu vou deixar desligado e vou apenas deixar o nosso objeto aqui. As ferramentas que a gente precisa utilizar para começar a trabalhar, elas todas vão se encontrar nesta coluna aqui. São chamados de subtools, tá? Para a gente selecionar, é só clicar em cima do ícone
Enquanto o meu mouse estiver nesta área do menu, eu posso escolher qualquer ferramenta. A partir do momento que eu tirar o meu mouse, o menu some. Então, por enquanto, a gente vai começar com a ferramenta Move, tá? Para poder fazer algumas alterações no personagem. O ZBrush ele tem um snap, né, que é um meio de travar a vista, né, a rotação. Como é que funciona nesse caso aqui? Eu começo a rotacionar o objeto para o lado que eu preciso travar, por exemplo. Neste caso, eu quero travar a vista frontal. É só começar a rotacionar ele, caminhando para a vista frontal e apertar o Shift. Pronto, ele travou. Se eu precisar travar para a vista lateral, eu arrasto para a lateral e seguro o Shift. Para a vista superior, para a parte traseira e para a parte de baixo, tá? Então, sempre que precisar travar a vista, é só rotacionar e segurar o Shift. Demora um pouquinho para se acostumar com todos esses comandos, mas nada que um pouco de treino não vai trazer agilidade. Para a gente poder antes de começar a trabalhar a escultura, já vou mostrar como é que faz para a gente trabalhar aqui, para a gente salvar o nosso documento. Nesse caso, não é salvar o documento em si, porque como eu mostrei antes, o documento aqui ele é 2D. E se a gente quiser continuar esculpindo, não vai servir o 2D do ZBrush. Então, para a gente salvar o que a gente está utilizando e continuar esculpindo depois, a gente tem que exportar a tool, ou então salvar a tool. Então, nesse caso, eu vou salvar, vou deixar também na minha área de trabalho, só que eu vou deixar aqui, como reconhecimento, a própria extensão do ZBrush, que é ZTL. Ele vai deixar aqui. Então, sempre que eu precisar agora retornar para trabalhar com este personagem, eu posso vir aqui no menu Load Tool, vou lá onde eu salvei e vou procurar o arquivo chamado redztl.ztl, que é a extensão. E ele vai executar aqui para a gente de uma maneira já 3D editável que a gente possa continuar esculpindo. Bom, então vamos começar a trabalhar com as ferramentas de alteração e escultura digital do personagem.